o Cabecilha. Eu não tenho certeza, mas a escola de dança deve ter um santo protetor, protetora, um orixá. Eu acho que a próxima pesquisa de vocês, novatos, devia ser isso, de saber quem é que está protegendo nossa escola, nossa querida escola. Eu tenho vários anos de associação. Eu comecei a trabalhar como professor em 1971 e ao longo dos anos várias associações, e essa turma é uma turma divina. Inaicira, eu conheci Inaicira quando ela começou a fazer dança contemporânea, e a história dela é muito fabulosa, e essa é para vocês. A história dela é possivelmente a história de cada um de vocês, porque a escola de dança faz parte da universidade, e a universidade é do universo, vários departamentos, vários setores. Então, é muito importante entender o que é a universidade no mundo e o que é UFBA no mundo, porque tem muitas pessoas fora, em vários países que eu conheço, ex-alunos e companheiros, que estão fazendo trabalhos em cima da sua cultura. Nova York, Paris, Londres, Austrália, conheço todos. E eles vêm, pesquisam o seu trabalho, sua cultura, e vão para projetar e ampliar mais ainda as possibilidades de nossa história. O pai dela, o pai e Dona Joana, eles sentaram comigo quando ela era menina, né? Eles sentaram comigo, me contaram as histórias, me ensinaram uma coisa histórica, como é que se faz a pesquisa. Porque Didi insistiu, ele não quer ver candomblé no palco, mas ele gostaria que eu conhecesse, porque eu fui feito na África antes de chegar na Bahia. Mas meu santo foi assentado na ilha de Apuapunjá, no terreiro do pai dela. E esse conhecimento, essa necessidade de compartilhar com a juventude é essencial. Vocês é ouro. Sentado aqui nessas poltronas é ouro. É o combustível. Vocês estão levando tudo o que ela manifestou. Ela está passando o batom para vocês, para a próxima corrida, para que essa corrida não só viaje para a frente, mas para todos os lados. Entendeu? Então, eu dou muito graças a essa turma, docente, e a oportunidade de falar, de estar presente ainda com... Quem falou de idade? E esses aqui que estão aí na boca do idade. Eu estou aproximando 86 anos. Então... O Cabecilha. Professora Daniela Guimarães, da Escola de Dança também, tive a honra de ter Inaicira como banca do meu concurso, né? Que eu trago isso como uma grande recordação. E me tocou muito hoje, e pensando estratégias de sobrevivência, e pensando também nessas conexões que você vai fazendo todo o tempo, né? Contando aí no documentário suas histórias. Eu queria que você falasse pra gente sobre essa condição, nessa ordem, de artista, docente, pesquisadora. Porque quando você fala, eu começo a cantar porque eu estava muito cansada daquele tanto de reuniões, me representa muito. Porque eu acho que um grande desafio nosso dentro da universidade é assim, para mim sempre foi, porque a coisa que eu mais ouvia era que eu ia deixar de ser artista quando entrasse para a universidade, né? E para mim tem sido nesses 10 anos, 11 anos, junto a muitos colegas, de como me manter artista, viva
e pulsante, né, nesse grande desafio. Então eu queria que você falasse sobre as suas estratégias de sobrevivência. Bem, na Nigéria foi tranquilo, não teve muito problema, porque por ser, como eu digo, ser gringa, talvez, eu não era envolvida nas burocracias, não sei de nada, a não ser nós tínhamos todo ano uma produção departamental. Todos os alunos, professores, funcionários, todos envolvidos naquela produção. Era uma coisa assim maravilhosa. E no final do ano tinha as produções dos alunos, que as artes eram teatrais, então tinham as produções, eles encenavam desde o teatro tradicional até Shakespeare. Realmente foi assim uma maravilha. E eu já era alocada, vamos dizer assim, as disciplinas minhas tinham a ver com esse trabalho, prática de teatro. Então eu via os alunos que estavam lá, eu controlava a presença pela participação nas obras. Assim. Então foi tranquilo, foi como eu disse. O chefe do apartamento tinha tempo de mandar mensagem, eu pensava que era assim que era a universidade. Quando para a Unicamp, quando chega na Unicamp, aí sim eu vou estar diante de um departamento recém-inaugurado praticamente, que ele foi de 85, acho 85, 86, e eu chego em 90. Então ele ainda está se equilibrando. Primeiro porque convidou muita gente que ainda não tinha, que esse que foi a diferença minha da universidade, que eu soube entender na Nigéria qual é o papel do docente artista dentro da universidade. Porque lá eles tinham já a carreira dos Arts Fellow e a carreira dura dos que iam até o topo como professor, e essa carreira de cá, que era arte director, diretor artístico, topo da carreira que eu estava. Então tinha tudo muito, o departamento já tinha mais de 25 anos, né? Então estava tudo mais certo. Então aqui convidou vários professores, artistas maravilhosos, mas eles não sabiam nada assim do cotidiano da coisa. Então foi muita gente saindo, né? Então ninguém queria largar São Paulo. Uma hora vai para Campinas, meia hora na hora que está dando aula, depois sai correndo, né? Quer dizer, como arrumar esse espaço? Então ficava muito aquelas reuniões assim que fica, e eu tenho dificuldade nessa coisa que fica repetindo e não resolve. Eu gosto que resolva. Então eu me lembro de a primeira reunião praticamente que eu fui, assim, e começaram a falar, e disse, não, quando chegar lá embaixo não vai passar. Quando chegar lá embaixo não vai passar o comunicado. Aí eu virei, aí eu disse assim, mas o que a gente está fazendo aqui? Né? Eu disse isso, então as pessoas já olharam para mim meio estranho, né? Porque se nada vai passar, me deixa embora, né? Eu vou fazer, andar pela rua, ou coisa do tipo. Mas era dessa forma, não tinha como. Então eu comecei a ver eu mesma que não estava me fazendo bem. Na sala de aula era um pouco de luta, assim, no sentido que os alunos, eles se respondiam, mas era algo que eu tinha que ser muito veemente nas minhas coisas, para poder mover a turma, para poder trazer eles comigo, eu estava mostrando algo diferente. Foi quando aí eu vou fazer Racho a Música, né? Mas não porque eu já cantava, já vinha cantando. Aí eu vi que a forma que eu podia equilibrar. Então essa foi a minha estratégia. Então, num dia que eu fui alugar um telefone, porque eu ainda não sabia se eu ia ficar morando lá, né? Então eu tinha que ligar aqui para meu pai. E eu vou ligar, aí eu começo a falar com a recepcionista e ela falou que ela conhecia uma professora de canto. E aí, quando ela falou para mim da Suzel, quando eles instalaram o telefone, eu liguei para a Suzel e fui. E aí, quando eu volto, porque eu já estava fazendo o quê? Terapia. Eu estava fazendo terapia para entender melhor, né, aquela minha situação e tudo mais. Era um tal de chororô danado. Principalmente quando eu não sabia, né, que se eu ia ficar mesmo lá, se eu ia voltar para Londres. Era um momento muito assim. Então, eu acho que foi mais nesse sentido. E aí, como é que acontece? Vai ter realmente algumas coisas que eu vou ter que, como é que diz, não posso levar para frente. Por exemplo, quando eu descobri isso do canto, eu comprei o dinheiro que era para comprar um computador e comprei um piano, né? E fui fazer vários tipos, várias solfejo, não sei o que, não sei o que.
Então, o que acontece? Que com o andar da carruagem, eu não posso mais fazer as aulas, eu não tenho mais tempo de fazer as aulas de piano. Né? As aulas assim eu não posso mais fazer, eu não tenho, esse lado não foi para frente. Mas as aulas de canto eu nunca deixei de fazer. E tinha a Associação dos Cantores Líricos lá, e eu fui associada a essa associação, e aí a gente cantava sempre, quase toda sexta-feira era o dia que a gente se reunia e ia cantando. Então eu fui equilibrando, mas é claro que não era uma coisa assim de todo dia, toda semana, e convites grandes, não. E ficava muito nos congressos, porque esse canto, ele ficou muito intenso. Porque quando eu cantei lá como o Roseli falou, eu vou desdobrar, penso que são espíritos. Os nossos espíritos, assim como eu tinha visto os americanos, eu disse, o que são os nossos espíritos? São esses cantos. E muitos desses cantos, não são todos os cantos que têm fundamento. Isso aprendi com meu pai. Nem todos esses cantos têm fundamento. Ele só estava falando só em Yorubá. Mas quando a gente fala em Yorubá, a pessoa já está recebendo. Quer dizer, é uma coisa incrível a falta de conhecimento. Ou seja, eu aí começo a fazer poemas. Yansan é vento. Mãe poderosa. Papapi, papapá, papapá. Heroiá! Então, eu ia para os congressos na USP, de Roseli, e nos congressos aqui da Sequineb. Então, as minhas apresentações, elas ficaram muito assim, nesses espaços. Aí foi indo, até que chegou 2000, que quando eu lanço o CD, aí é que eu vou para o mundo. Aí é que as pessoas vão ver a cantora, porque enquanto eu estava assim nesses congressos, ninguém estava vendo nada. Quer dizer, só aquela meia dúzia que estava ali. Mas a música, ela possibilitou, por isso que eu digo até que vovó, e eu, no encarte, eu digo no ano que ela completa 100 anos, ela é homenageada, mas ela me dá esse presente. Ela que me deu esse presente. Que mesmo ela no outro plano, ela me deu esse presente. Que foi eu ir para o mundo, nesse sentido. Então, assim que foram as estratégias. Mas, por exemplo, agora eu estou querendo dar continuidade, mas como eu falei, estou sem uma estratégia, porque precisa de outro, né? De outra pessoa para fazer negócio de produção, né? Essa coisa toda, correr atrás, fazer edital, meu Deus do céu. Essas coisas assim, duras. Então eu estou nessa para ver para onde é que eu vou levar meu barco. Eu vou sem saber muito. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta. De nada.